empregados. Então, eles me recebem de braços abertos. A gente explica o que é o trabalho, eles ficam encantados. Logo, porque se caracteriza como uma intervenção de baixo custo, se a gente entender que você consegue colocar um repertório no computador ou numa caixinha de som que custa minimamente. A gente não tem tido problema nesse sentido, de espaço dentro das organizações. O meu maior problema hoje é com o comitê de ética, em termos de pesquisa. Uhum. Porque aí entra outro aspecto que a Fernanda falou, o desconhecimento. Teve uma pesquisa, que foi a segunda, que já foi realizada em 2016, que nós tivemos um problema seríssimo com o comitê de ética. Eles barraram porque simplesmente eles não entendiam como é que a coisa ia funcionar. E aí eu tive que chamar as pessoas, membros, o coordenador do comitê de ética, eu digo, olha, é uma coisa tão simples. Aí eu fui explicar para ele o que era o trabalho, como é que funcionava a musicoterapia passiva, porque na cabeça dele a gente ia colocar um fone de ouvido em cada um e ia forçar eles a ouvir algo que eles não queriam. E aí eu comecei explicando a questão da identidade sonora e como é que ia funcionar para que eles entendessem. Ou seja, por uma questão tão simples de falta de entendimento, a gente acabou atrasando a nossa pesquisa em 2 meses. Então, hoje o que eu sinto mais, né, da minha dificuldade é essa, com o comitê de ética, em termos de pesquisa. E uma outra coisa, assim, que às vezes a gente tem que estar sempre acompanhando digamos assim, fiscalizando, é, no momento da intervenção, a, nos repertórios tem os momentos de silêncio, né? E, e as pessoas que estão ali, os participantes, eles querem pular aquela parte, né? Eles não entendem que o silêncio faz parte do processo, que ele é necessário. Até que eles se habituem a isso, no primeiro momento, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar orientando, explicando que aquele momento de silêncio ele é necessário, porque eles querem continuar ouvindo a música, e quando para, eles dizem, mas por que parou? Eu quero mais. E a gente tem que explicar para eles que não é bem assim, que tem que ter os intervalos, né? Então, é mais nesse sentido, as dificuldades que a gente tem enfrentado. É bem interessante observar não somente esse desenvolvimento do trabalho de vocês, toda a ampliação que vocês trazem na própria produção de conteúdo, como até já foi mencionado, esse conteúdo tão escasso que acaba tornando um desafio, ampliando esse desafio na hora de executar a própria prática. Mas eu queria até entender um pouquinho desse processo, tendo em vista essa escassez de conteúdo, às vezes um problema ali de entendimento, seja essa dificuldade de entendimento para aprovar um projeto de pesquisa ou para explicar para as pessoas que estão participando daquela pesquisa o que vai ser feito ou como isso vai se desenvolver. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que foi a construção desses caminhos? Se vocês conseguiram ou construíram esses projetos inspirados em algum teórico ou alguma teórica específicos. Como é que foi essa construção? A Fernanda até comentou sobre pegar alguns relatos, alguns trabalhos e conteúdos da musicoterapia comunitária e social, mesclar isso com alguns teóricos da psicologia organizacional. Então, eu queria saber um pouco melhor como é que foi essa estruturação e, no caso, como vocês ainda seguem estudando, como seguem pesquisando sobre, como é que se dá essa estrutura, principalmente diante dessa escassez de conteúdos. Como é que isso acontece? Eu me lembro que quando eu comecei a buscar pessoas que estavam trabalhando, né? A Miriam Steinberg era uma delas, então todos os textos que ela tinha publicado até então eu comecei a ler. O Alexandre Ariza, que é também musicoterapeuta que se formou na UFG, fez uma pesquisa
tanto na graduação quanto no mestrado, com uma equipe de vendas. A Cristiane Oliveira, que inclusive não só publicou o TCC dela nessa área, mas foi a primeira pessoa em que eu fui atrás buscar, e os meus primeiros trabalhos, quando eu consegui um contato numa empresa, e eu era muito recém-formada, muito novinha, eu pedi e a gente construiu uma proposta. Então, essa troca para mim foi muito importante, de alguém que já estava inserida no mercado e me dar e me passar as bases, né, do que ela já estava fazendo, até para eu construir algo com uma cara minha, né? Então, Alexandre Ariza, Miriam Stenberg, Raul Brabo, na época também tinha um material, Paulo Suzuki, todos esses musicoterapeutas me ajudaram com materiais, né, para eu entender a prática e construir na minha própria prática. O Chiavenato, da área de administração, que é um autor muito clássico, mas que nos ajuda a entender conceitos básicos, né? O Stephen Robbins, com comportamento organizacional, ele tem um livro também que é bem clássico. Depois, mais recente, Maria Rita Gramínea, que fala do CAV, né, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, que fala de gestão por competências. E mais específico da área de grupo, eu trabalho com a Fela Moscovici e com o Kurt Lewin. E isso fez com que eu fosse entendendo uma forma de trabalho, né? Hoje, na disciplina de musicoterapia organizacional, a gente constrói da seguinte forma: a gente tem uma base teórica nas primeiras aulas, eu convido alguns musicoterapeutas para eles entenderem o que está sendo feito, e depois a gente, agora não com a quarentena, mas a gente ia até uma empresa, visitava, e a partir da própria empresa a gente escutava a demanda e construía uma proposta. Então, cada disciplina, cada vez que essa disciplina acontece, é uma proposta diferente. Então, já teve coisas bem pontuais, uma intervenção, já teve um treinamento com mais horas. As técnicas também, a gente vai adaptando de algumas experiências da clínica ou para esse contexto organizacional. Então, muito do que a gente faz é criar a partir do que a gente está vendo ali de possibilidade na empresa. Esse é o caminho que eu tenho seguido, assim. Então, nós, inclusive, queremos publicar um artigo, por exemplo, de uma técnica que surgiu em uma produção desse contato com a empresa, né? Então, tem muita coisa a ser criada mesmo, né? Adaptada. A gente fez, por exemplo, um amigo secreto musical, em que cada setor da empresa fez um sorteio, foi sorteado por um outro setor, e como a confraternização do final de ano foi a apresentação dessa ou composição ou da própria paródia, né, que eles criaram. E aí eles deveriam trazer os aspectos positivos de cada setor. E foi tão importante, assim, foi a primeira vez que toda a empresa parou para confraternizar. Só uma observação, né? A equipe da limpeza estava extremamente envergonhada, porque tinha essa diferença, né? E, de repente, eles fizeram uma paródia muito divertida, falando do setor de finanças, né? O setor que fazia, né, os pagamentos, falando que eles não poderiam viver sem. Foi até com aquela música do Ovelha, sabe? Uma música antiga, que fala, sem você não viverei. E quando o setor de limpeza foi para o palco, cantou de uma forma tão divertida, tão criativa, aquele setor que era mesmo discriminado ou que se sentia discriminado, aquilo trouxe uma potência para eles, um reconhecimento. Então, assim, algo que poderia ser só mais uma confraternização teve muitas repercussões ali dentro, pela maneira em que o processo foi gerido, foi direcionado, né? Então, é mais ou menos isso que é a minha realidade. A gente estuda a teoria e a gente cria muitas coisas a partir do que o contexto está demandando para a gente, né? Ou propõe para a gente. Bom, eu como não sou da área, então eu acabo indo nos clássicos. Brúcia, Benezon, Rude, e procuro pesquisar o que tem na literatura internacional, ou mesmo o que tem na literatura nacional, né, ainda que seja escassa. E vou mesclando, né, para a gente ir identificando. Em geral, a gente procura justificar as nossas hipóteses de que a música ela vai realmente
ser eficaz para a diminuição do nível de estresse, ou de burnout, ou de ansiedade. Então, eu procuro identificar estudos empíricos que já tenham trabalhado utilizando a musicoterapia como intervenção e quais foram os resultados obtidos, além desses clássicos, para respaldar as nossas hipóteses, né, de pesquisa. Muito legal ouvir vocês falarem, porque isso reverbera no sentido de que o quanto a gente precisa sempre estar estudando, né? O quanto a gente precisa sempre estar buscando entender. A Fê trouxe uma questão bem interessante da escuta, né? Que eu acho que foi um pouco que a gente trouxe no nosso texto de abertura, né? A importância da escuta, né? Às vezes a gente tem ali uma proposta, uma ideia, né? Mas esse momento da escuta, né, de escutar qual é a demanda, né, o que aquela empresa, aquela corporação necessita naquele momento, talvez é um caminho mais interessante mesmo. Mas eu gostei das colocações de vocês, e eu vou falar para vocês. Em musicoterapia, ou também na minha área profissional, também já passei vários perrengues. Perrengue, por exemplo, de hoje, eu cheguei hoje para trabalhar, cara, e aí chega, o violão tá com a corda quebrada. Ou então você vai chegar, você tá naquele gás, aí foi um dia, não sei, talvez que você chegou e aquele ambiente está fechado. Ou agora na pandemia, que a gente se prepara para estar presencial e aí as coisas acontecem online. E o pessoal que está do outro lado nos escutando, né? O pessoal já está acostumado. A gente sempre faz essa perguntinha para saber dos nossos entrevistados quais os perrengues que vocês já passaram, alguma coisa, não precisa ser muito pessoal, não, mas enfim, relacionado aí ao trabalho, que vocês gostariam de compartilhar conosco, que eu acho que isso também é importante, né? Então, quem quiser começar falando, fique à vontade. Então, eu não sei bem se seriam perrengues, né? Assim, na nossa primeira experiência, que foi com o Lucas, nós fizemos a musicoterapia ativa e a musicoterapia passiva, com um grupo bem pequeno. Era um setor com 6 servidoras, apenas uma que fez a ativa e as outras 6 no total que fizeram a música passiva. E, para nosso azar, no período em que, no período da intervenção, estava tendo uma reforma no andar superior. Então, essa reforma acabou interferindo muito para que a gente tivesse resultados melhores até do que os que foram apresentados. São as realidades, assim, você está numa realidade, você está em campo, e aí você se depara com situações dessa natureza. Uma outra, que a gente tinha acertado tudo, que a gente ia fazer a musicoterapia num prédio inteiro, perfeito, e era uma amostra linda, eu estava toda feliz. E aí, questão de comunicação nas empresas, né? Resolveram iniciar uma outra intervenção em paralelo, que era a ginástica laboral. Bom, como a minha pesquisa era uma intervenção e era um quase experimento, como que depois eu ia realmente ter a certeza se a diminuição do nível de estresse tinha sido pela música ou pela ginástica? Resultado, a gente teve que mudar o campo de pesquisa de última hora, porque assim, as pessoas, né, para elas, tanto faz, digamos assim, até que elas conheçam realmente o que é o trabalho. E aí foram mais ou menos nesse nível, assim, a gente lidar com as particularidades e a realidade de cada organização, no sentido de um quase experimento, você não tem como controlar todas as variáveis, e às vezes você se depara com essa situação. Como nesse mesmo setor inicial, que eram quase 6, muitas vezes elas não podiam estar em sala, porque tinham que fazer trabalhos de campo. Então, a questão da assiduidade, da frequência, então, isso acabava também interferindo.
Então, lidar com essas variáveis que você não pode controlar no contexto de trabalho tem sido